Olá, olá, bem-vindos a mais um episódio do Negócio Mistério. Neste episódio vamos falar sobre um pichichi da Liga Espanhola. É Vasco, verdade. estás bom? Estou bom, sim senhor. Juan António Pizzi, reforço do Futebol Clube do Porto no verão de 2000. Em 2000, para substituir um tal de Mário Jardel. Não correu muito bem esta troca direta. Mas faz sentido, é um pichichi da Liga Espanhola. Sem dúvida. Não era já o mesmo jogador que tinha sido o Pichichi em 96, mas era um nome muito forte. Melhor marcador da Liga Espanhola ao serviço do Tenerife. Nós somos da altura em que o Tenerife, ali na primeira metade da década de 90, e até um bocadinho depois, era uma das melhores equipas espanholas. É verdade, é verdade. Aliás, duas vezes roubou o título ao Real Madrid na última jornada. Eram famosas as locações do Real Madrid a Tenerife, que corria sempre mal. E o Barcelona acabava campeão por causa disso. Nesta temporada, 95-96, ficou em quinto lugar com o Pancas. E ele marca 31 golos na Liga Espanhola e 36 no total da época no Tenerife. São números impressionantes. Aliás, ele nasceu na Argentina, mas naturalizou-se espanhol. E no final dessa temporada é chamado ao Europeu 96. Ao Euro 96. E assina pelo Barcelona, um Barcelona completamente transformado, né? Era já na primeira época pós Johan Cruyff, já com Bobby Robson como treinador, e é um dos muitos reforços ao Bahia. E ele só não joga mais porque tem Ronaldo Fenómeno. Exato, é isso. Ele é o suplente. O Ronaldo é um dos reforços, ao Stoichkov que regressa, ao Luís Henrique, muitos outros. E o Pizzi era a arma secreta. Todos nós nos lembramos dessa altura de vermos a Liga Espanhola na TV. E o Pizzi normalmente era aquele suplente que entrava e normalmente marcava. Tinha uma eficácia muito boa. Era super eficaz e nunca demonstrou aquela coisa de olha, eu que marquei mais de 30 golos no Tenerife, estou aqui no banco do Barcelona, não, pareceu sempre. Claro, é um passo maior na carreira, sim, naturalmente. Não é? Mas muitas vezes estes jogadores, mas eu estou aqui só para ser suplente, e ele correspondia sempre, ele entrava sempre jogando 40 minutos ou 1 minuto e ele dava sempre tudo. Marcou golos importantes, ele que marca aqueles famosos 5-4 do Atlético de Madrid, é ele que marca o gol da vitória do Barcelona. Ele marca até vários golos, não sei assim de cabeça, mas ainda marca 16 golos. Marca 16 golos. Nessa época, 2 na seguinte. Faz época seguinte, é já com o Van Gaal, já não corre tão bem, só marca E o que é que ele fez no Porto? No Porto, ele fez uns 16 jogos e marcou 4 golos. Portanto, havendo aqui um contexto, primeiro, o Pizzi, depois de 2 épocas no Barcelona, a segunda muito fraca, apesar disso ele ainda vai ao Mundial, 98, é verdade. mas acaba por regressar à Argentina e até apresenta bons números no River Plate e no Rosário Central, que foi a equipa onde ele se começou a notabilizar. Ele marca quase 30 golos em 2 anos e de repente o Porto perde o Mário Jardel, que era a grande referência do Porto nos 4 anos anteriores. Já sabia que havia aqui um problema. Quem é que vai conseguir substituir o Jardel? Ninguém conseguia fazer o que o Jardel fez no Porto, não é? Na altura se calhar só o Van Nistelrooy, mas era impossível vir para o Porto. E acabou por ser contratado o Pizzi, porque tinha no fundo dado um bocadinho a volta por cima, apesar de estar no futebol argentino, longe dos nossos holofotes aqui na Europa, mas apresentava bons números, era um jogador já experiente, tinha jogado muitos anos em Espanha, por isso, mesmo em termos de adaptação, provavelmente estava fácil, não seria assim tão difícil. E ele chega, acaba por ter algum azar, porque a entrada dele é no início da época muito exigente do Porto. Ele estreia-se contra o Benfica na primeira jornada do campeonato, é titular logo. O Porto ganha, mas o Pizzi não marca, não tem uma grande interferência no jogo. E o jogo seguinte é contra o Anderlecht. Exatamente. O Porto empata 0-0, já tinha perdido 1-0 na primeira mão. Nesse jogo o Pizzi ou ainda não tinha chegado, ainda não estava inscrito, não sei. Mas ele também é titular, não marca, até é substituído. O Porto é eliminado e há uma enorme pressão numa equipa que estava habituada a qualquer bola que entrava na área quase. Era golo. Era golo e de repente sente esta dificuldade e depois ainda é titular no Restelo. O Porto perde 2-0. Ele acho que sai até o intervalo. Sai o intervalo. E eu recordo que o Porto fez uma péssima exibição nesse jogo, perdeu 2-0 de forma mais que justa, claro, e fácil.
E começa aí a haver ainda uma maior pressão, quer sobre o Pizzi, quer sobre o treinador e a direção. Fernando Santos. Não vamos o Pizzi não vai ser a resposta. Havia também o Domingos, mas eram Domingos que era já a última época da carreira dele. Curiosamente o Domingos tinha substituído o Pizzi no Tenerife, não é? Quando o Pizzi vai para o Barcelona, vai o Domingos para o Tenerife. E acaba por chegar já na reta final do mercado o Pena, e o Pena, ao contrário do Pizzi, o Pena começa logo a marcar muitos golos, e a partir daí a passagem do Pizzi parece estar logo condenada. E usas aquela expressão de temos pena. Temos pena. Mas é verdade, o arranque do Pena no Porto é impressionante, é um dos melhores arranques. E é o melhor marcador do campeonato. É o melhor marcador do campeonato. Mas é principalmente aquela fase inicial. Claro. O Pena marcava de toda a forma efetiva a qualquer adversário. O Pizzi acaba por ir novamente para o banco como arma secreta, como era no Barcelona. Como ele gostava. E ele ainda marca golos em goleadas do Porto contra o Campo Mairense e o Alverca. Mas sempre como suplente. Ainda marca na Taça de Portugal, mas já não havia esse próprio Pizzi também não se resignava a ficar uma época inteira como suplente no Porto, até porque ele vinha para ser a referência do Porto, a referência atacante do Porto, e não para ser só um jogador secundário para entrar de vez em quando, e acabou por ser o melhor negócio possível para as duas partes, quer para o Pizzi, quer para o Porto. A saída, em termos de valores, eu não faço ideia. Eu não sei, que ele foi vendido, nem por quanto é que ele foi contratado. Ele foi contratado por 200 mil contos. 200 mil contos. À moeda de hoje, 1 milhão de euros. Real nesta altura. Mas era bastante dinheiro. E ele, sabes que houve um sinal que ele deu quando chegou. Qual que foi? Toda a gente devia estar atenta, que foi na sua apresentação. Ele disse qualquer coisa do género: todos vamos ficando mais velhos, ano atrás de ano. No meu caso, acontece o mesmo. Futebolisticamente, a minha forma de jogar ainda não se ressentiu. E existem sempre coisas a ganhar no plano da experiência. Pronto, já estava a avisar que... isto pode não ser como vocês estão à espera. Eu sou experiente, mas se calhar já não sou o jogador que era no Tenerife e até no Barcelona. Mas o Pizzi acabou por ser tão impactante ao ponto de termos jogadores a usar o nome dele. Exatamente. Há muita gente que se calhar agora nos ouve que quando ouve Pizzi só pensa no Pizzi português. Exatamente. Que agora está no Estoril. No Estoril, exatamente. E não se lembra mas este foi o primeiro Pizzi. Este foi o primeiro Pizzi. E ele, quando chegou, foi visto com grande uma grande contratação por parte do Porto. Foi do género, uau, bem sacado. É isso, porque ele 2 anos antes, não tinha sido há 6 ou 7. Exatamente. Era jogador do Barcelona e tinha estado no Campeonato do Mundo pela Espanha, ou seja, havia aqui alguns pergaminhos para... E tinha apresentado bons números no próprio campeonato argentino, portanto havia a esperança de que o Pizzi podia voltar a ser alguma coisa no futebol utilizando esta esperança do Futebol Clube do Porto. Mas houve muita falha. Ele chega a Portugal, tinha tudo praticamente acertado, mas demorou mais de um dia a acertar detalhes. Já é um negócio intermediado feito com Jorge Mendes e também o empresário do Pizzi na altura. Ele foi esperado no aeroporto, foi direto à Torre das Antas, fez exames médicos, estava previsto ser apresentado a 1 hora, mas depois foi apresentado numa outra hora, e portanto... ou seja, desde o primeiro dia que havia aqui alguns sinais que as coisas não iam correr bem. Podiam não correr bem. Peço embora ele ter sido apresentado, aquelas fotografias quase que se estivesse a desfilar, lembras-te? Não. Havia umas fotografias dele... Só me lembro da altura da revista Record, que tinha os jogadores? Tinha alguns jogadores na capa, os reforços das equipas, e eu recordo que estava o Pizzi no Porto, onde estava o Van Widonk no Benfica, que tinha vindo nessa temporada. O Sporting nessa altura devia estar o João Vieira Pinto, que tinha sido a época em que o João Vieira Pinto foi para o Sporting, mas eu lembro de estar o Pizzi na capa. E o nome é um nome impactante. Sim, o nome de Pizzi quando chega ao Porto é um nome muito impactante, porque de facto ele apresentava pergaminhos para ser um bom jogador. Estamos a falar de um jogador, não chego a referir isso, mas nos 7 anos que ele está em Espanha, ele tem grande sucesso no Tenerife, passa pelo Barcelona, ainda também joga no Valência. Villarreal. No Villarreal?
E no Valência também. O Villarreal também. já na segunda passagem. ok. No Villarreal Ele termina a também, carreira no Villarreal. E aí já nem me lembro. Mas ele marcou mais de 100 golos no futebol espanhol, também juntando aqui competições europeias, mas por equipas espanholas ele marcou mais de 100 golos. Não é fácil, e tendo em conta que passou a maior parte do tempo que ele jogou em Espanha foi no Tenerife, que ok, era uma boa equipa, mas não era uma equipa de marcar, para um jogador marcar tantos golos como o Pizzi marcou. De resto, eu não tenho ideia de ele ter grandes falhanços, se calhar teve falhanços incríveis, mas eu não tenho ideia. Ou seja, acho que no fundo não havia química com o resto da equipa. Era isso, é mesmo essa a expressão. Parece mais é isso. mesmo essa expressão de parece estar um corpo deslocado. estranho, não é? Exatamente. E É normal, é uma equipa que está engrenada para um avançado isso, diferente, que o Pizzi não era esse É isso, avançado. é isso. Sim, porque o Porto de resto tinha mantido continuava o Capucho, continuava o Drolovic, até foi a última época do Drolovic no Porto, estava o Deco também, ou seja, estavam todos já habituados a um estilo do jogador e muda tudo. E de resto também não me lembro de haver polémicas, ou seja, acho que o Pizzi também, pelo menos cá para fora, do que me lembro, não tenho ideia nenhuma, já vão uns anos, não é? Claro. Mas já não tenho ideia dele Não. ter sido assim polémico Também não. ou criar Uma boa onda, sim. Ora, vamos ao 11 então do Pizzi, para mostrarmos aqui o 11 da carreira de Juan António Pizzi, no nosso clássico 4-3-3. Eu diria que na baliza vamos colocar o Vítor. Sim, até que foi companheiro dele no Barcelona e no Porto, apesar de que ele no Porto, o Bahia até nem chega a jogar com o Pizzi, Sim. porque o Bahia foi aquela época que o Bahia não chega a jogar por devido à lesão. Certo, exatamente. Mas de qualquer forma partilharam o balneário em 2 clubes. Claro. Depois, no lado direito da defesa. Ora, temos ali até nomes. Eu vou pôr Albert Ferrer. Vamos para Ferrer. Porque eu acho que naquela altura de Barcelona, sim. Albert Ferrer é bastante bom. Fernando Couto. Sim, Fernando Couto. Eu diria, sei lá, Laurent Blanc, talvez. Laurent Blanc, sim. Na altura era ali era a grande dupla. Está ali o Sorin, com quem ele jogou já na reta final da carreira, não é? Sim, no River Plate. Portanto, fica ali o Sorin. Depois, no meio campo. No meio campo, olha, eu punha ali o Chano, por 2 motivos. Primeiro, porque é conhecido em Portugal, não é? Ele passa pelo Benfica. No Benfica. Vem com o Yupancas, não é? Porque já o tinha treinado precisamente no Tenerife. E ele no Tenerife jogou muito tempo com o Pizzi, os dois davam-se bem. Acho que o Chano merece aqui. O Deco, acho que também tem que entrar. Se bem que ele também, como jogou no Barcelona, tem ali muitos craques. Pois, essa era a minha dúvida. Mas porque também dá a Figo, a Guardiola. Então, vamos pôr Guardiola. E aliás, o Figo faz uma grande temporada em 96-97. Mas eu estava a poupar o Figo para a frente. Pronto, então... Que seria com o Pizzi, mas aí vamos pôr o Ronaldo no outro sítio. Pronto, mas não faz mal. Portanto, e agora aqui neste então aí Deco, campo, não? Deco, pode ser. Assim o Chano fica ali como representante do Grande Tenerife. Portanto, temos o Deco aqui no meio também. E agora é só esperar que aqui a máquina possa também ajudar para conseguirmos construir o nosso tridente ofensivo, que vai ter no ataque. E também tínhamos aqui o Luís Henrique, mas e o próprio Cândido Costa, olha, estava aqui. Não é? É verdade. Sim, e tem o Rivaldo, é verdade. Vamos pôr então o Pizzi. Vou pôr o Pizzi. Vamos pôr o Pizzi aqui na ala. O Figo na outra. Se bem que, para sermos justos, o Pizzi até não devia ser titular no 11 dele. Devia ser suplente, que era a arma secreta da equipa. Isso é verdade. E o Ronaldo fenómeno. Portanto, Bahia, Ferreres, Couto, Laurent Blanc, Sorin, Chano, Pep Guardiola, Deco, Pizzi, Ronaldo e também o Luís Figo. E é uma equipa bem equilibrada, com bons jogadores. Treinada por Bobby Robson. Ou pelo Yupancas. O Yupancas. Foi com ele que ele fez a melhor época da carreira, pronto. Sim, mas o Bobby Robson punha esta malta sim. Pelo menos mais ligada com outra cor, digo eu. Mas, era o Yupancas numa parte e na parte em que o Pizzi era titular, na parte em que o Pizzi era suplente era o Bobby Robson e ficava assim a arrumar.
Meus amigos, estamos de regresso na próxima semana com um novo episódio. Já sabem que gostamos muito dos vossos comentários e podem nos mandar todos também, sempre disponíveis em 00. Um abraço, até para a semana. Um abraço.